das crianças! Viva das crianças! Olá, crianças! Nossa, que lugar legal que a gente tá esse mês! A gente tá no espaço! Quantas coisas legais vocês já viram até aqui, não é mesmo? Quero dizer que hoje é o nosso último encontro neste espaço. Ah, que pena, não é mesmo? Mas olha quanta coisa legal a gente já aprendeu até aqui. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. É sempre muito legal. E sabe por quê? Toda vez que eu tenho que estar aqui para contar uma história para vocês, eu aprendo muitas coisas sobre Deus. Eu preciso estudar a história antes de contar para vocês. E Deus me mostra coisas incríveis. E eu espero que vocês aprendam muitas coisas também. E é muito bom a gente poder compartilhar uns com os outros aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Então, conte essas histórias que vocês estão ouvindo para os amigos de vocês, para que eles também conheçam mais a respeito do nosso Deus. Nós aprendemos até agora muitas coisas, né? E foi muito divertido poder ver quais são os planos de voo. Nós precisamos seguir o nosso comandante. Nós precisamos seguir um plano de onde devemos ir, assim como um astronauta. Ele precisa seguir um plano para chegar até a Lua. Assim nós também devemos seguir o nosso comandante. E o nosso comandante é o Senhor. Muito bem, para este plano, a obediência é extremamente importante, não é verdade? E o que é obediência mesmo? Obediência é confiar em quem está no comando e fazer aquilo que você precisa fazer. Na nossa história de hoje, nós vamos contar a história de Abraão. Mas antes de contar a nossa história, vamos relembrar o nosso versículo? Acho que vocês já até decoraram, não é mesmo? O nosso versículo está em 2 João, capítulo 1, versículo 6. E ele diz assim: E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. 2 João 1, 6. Preparem-se que a história vai começar. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. A história que vamos aprender hoje é sobre Abraão. Abrão, ele morava em Harã, junto com a sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló. Abrão e Sarai, que nomes diferentes, né? Mas a gente já vai entender esses nomes daqui a pouquinho na nossa história. Abraão estava com a sua esposa e certo dia Deus apareceu para ele e falou algo surpreendente. Essa história a gente pode conferir lá na Bíblia. Está em Gênesis. Então abra sua Bíblia em Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3. Ele diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha que demais, crianças. Abraão e Sara, eles já eram idosos, já estavam numa idade avançada. Eles não tinham filhos. E Deus falou isso para eles, que eles deveriam sair da terra onde eles estavam e que faria deles uma grande nação. Abraão, muito obediente ao Senhor, logo confiou na promessa de Deus. E sabe o que ele fez? Juntou as suas coisas, a sua família e partiu para essa terra que ele sabia que o Senhor a mostraria. Ele foi confiando na palavra do Senhor. Ele confiava no Deus que tinha feito aquela promessa. E nessa confiança ele obedeceu e foi para a terra que o Senhor mostrou a ele. Ele caminhou muito tempo,
Muitos dias foram de caminhada, ele, a sua esposa e o seu sobrinho, até o momento que Deus mostrou a terra que ele deveria ficar. Ló foi para um lado, Abrão e Sarai, a sua esposa, foram para o outro, a terra que o Senhor havia determinado. Disse o Senhor a Abraão depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Mais uma vez, Deus estava confirmando que daria a terra para ele e para a sua descendência. Mas poxa, Abraão e Sara ainda não tinham filhos, já estavam numa idade avançada. Mas ainda assim, Abraão continuou confiando na promessa e na palavra do Senhor. Deus, novamente, falou com Abraão. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Crianças, vocês conseguem contar as estrelas do céu? Aqui em São Paulo é um pouco mais difícil, né? Muita poluição, muita nebulosidade. À noite, às vezes, a gente não consegue ver tantas estrelas. Para quem já foi numa cidade mais para o interior ou para algum outro lugar onde o céu estava aberto, percebe que são muitas estrelas do céu. Elas são incontáveis. A gente não consegue contar tantas assim. E foi isso que Deus falou para Abraão, que ele poderia olhar para o céu, contar as estrelas e que assim seria a sua descendência. Mas ele ainda não tinha filhos, crianças. Mas ainda assim, eles confiavam na promessa do Senhor. Quando Deus fez essa promessa para Abraão e Sara, lembra os nomes do começo que eu falei? Abrão e Sarai. Esses eram os nomes deles. No momento que Deus mostrou as estrelas para Abrão, ele mudou o nome de Abrão e o nome de Sarai. Abrão passou a se chamar Abraão, que significa pai de todos. E Sarai passou a se chamar Sara, que significa princesa. Deus mudou o nome deles para confirmar a promessa que havia feito a eles. Certa vez, 2 viajantes estavam passando pela cidade e eles pararam na tenda de Abraão. Deus estava com esses viajantes. Sabe por quê? Abraão os acolheu e ofereceu comida a eles. E um deles disse assim: na próxima primavera, vocês terão um filho. Abraão ouviu aquela fala do viajante e ele creu que na próxima primavera ele teria um filho. Mas quando o viajante disse isso, Sara, ela ouviu. Sabe o que ela fez? Sara riu. Sara, nesse primeiro momento, não conseguiu acreditar. Ela, com tanta idade, ainda teria um filho. Quando Sara riu, Deus falou: existe alguma coisa que é impossível para o Senhor? Não, crianças, não há. Nada é impossível para o Senhor. Todas as coisas Ele pode fazer. E quando Ele diz que vai fazer, assim vai acontecer. E Abraão, ele cria nisso. Ele acreditava que era assim que o Senhor faria. Então, na outra primavera, nasceu o filho de Abraão e Sara. Ele se chamava Isaque, que significa risonho. E Isaque foi o filho da promessa que Deus fez para Abraão e Sara. Mesmo tudo parecendo ser tão difícil, mesmo parecendo ser tanto tempo passado, eles ainda acreditavam. E sabe o que é interessante, crianças? Eu contando aqui para vocês, parece que os acontecimentos foram rápidos, um atrás do outro. Mas, na verdade, essa história se deu num período aproximadamente de 25 anos. Imagina você ouvir do Senhor que você teria uma grande descendência e, passados 25 anos, você não tinha um filho. Abraão não deixou de crer. Abraão sabia quem comandava a sua vida. Abraão obedeceu e seguiu o plano do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, crianças. A história de Abraão, crianças, ela não termina aqui. Existem muitas outras coisas na história de Abraão
que confirmava o quanto ele amava o Senhor e obedecia. Então eu quero convidar você a continuar lendo o livro de Gênesis e ver mais partes da história de Abraão, daquilo que Deus fez na história deles e que com certeza Ele pode fazer na minha e na sua história também. Então vamos orar por isso? Feche os seus olhos, vamos pedir para que Deus nos direcione naquilo que Ele quer que a gente faça. Senhor meu Deus, muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus e nós queremos confiar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle da nossa vida e da nossa história. Nos mostra, Deus, aquilo que devemos fazer. Nos mostra a nossa parte na tua história, para que possamos cumprir os teus propósitos, para que possamos fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Que legal, crianças! Olha quantas coisas a gente já aprendeu nessa série. Olha como a gente precisa confiar no Senhor. Deus tem um plano na sua vida, assim como Ele tem na minha também. Ore, leia a Bíblia e procure entender aquilo que Ele quer fazer com você, aquilo que Ele quer fazer com as pessoas e usar a sua vida. Então, procure do Senhor aquilo que Ele quer que você faça e não deixe de falar para as pessoas sobre esse grande amor. Obedeça o que o Senhor tem falado para você. Infelizmente, crianças, nós terminamos a nossa série por aqui, mas a gente vai se ver nas próximas séries. Tchau, fiquem com Deus!